Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Lima, eu sou professora de Conhecimentos Pedagógicos. O assunto da aula de hoje é um assunto que eu tenho sido cobrada pelos alunos para ministrar. E eu já vou adiantar que eu vou ter que dividir esse assunto em pelo menos 3 aulas. E para dar uma iniciação, uma introdução na escolha desse conteúdo, eu vou fazer um pouquinho uma volta histórica aqui de como eu aprendi esse conteúdo. Eu vou falar que eu tive uma dificuldade imensa enquanto estudante de aprender, de assimilar, de compreender e de aceitar esse conteúdo que eu vou ministrar hoje. Meu nome é Fernanda Lima, sou professora de Conhecimentos Pedagógicos e hoje a nossa aula vai ser sobre tendências pedagógicas. Como eu falei para vocês, os alunos nas redes sociais têm pedido, professora, grava uma aula sobre tendências pedagógicas. E assim, tendências pedagógicas é um assunto enorme, é um assunto que traz muitas questões de concurso, muitas mesmo. E aí eu fiquei refletindo que não é o assunto que eu mais amo, assim, né, dentro da pedagogia, porque eu tive muita dificuldade na época de estudante de entender. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ler muito, eu tive que pesquisar bastante, eu tive que sair daquela minha zona de conforto, que os professores traziam um assunto de forma descompactada e desconectada, eles traziam as tendências pedagógicas sem contexto, então eu não conseguia, na minha cabeça não fazia sentido. E aí, o que eu pensei para a aula de hoje? Eu tenho que fazer de uma forma com que faça sentido. Quando você vai estudar, você consiga visualizar e não errar na hora da prova. Que você não se confunda na hora que estiver resolvendo as questões. E por isso que eu optei por trazer fragmentado. Eu vou gravar essa aula da forma com que eu aprendi e foi a forma que eu obtive sucesso nos concursos que eu passei. Que depois ficou muito claro, a partir do momento que eu comecei a criar uma sistemática de estudo para as tendências pedagógicas, elas fizeram muito sentido para mim. Então, essa é a minha ideia com esses vídeos que eu vou trazer sobre as tendências pedagógicas, a priori. Na minha ideia aqui, eu devo gravar pelo menos 3 vídeos. E então, a gente vai conversando aqui. Uma das minhas preocupações é não encher vocês de informação, porque esse era um dos motivos de eu não compreender tão bem as tendências pedagógicas. Eu quero fazer isso de forma muito calma e muito sequencial, para que você possa acompanhando passo a passo e quando você for responder as questões, ficar muito claro como é claro para mim há muito tempo, desde quando eu comecei realmente a entender o sentido das tendências pedagógicas. Então, a gente vai dividir a aula falando sobre as tendências pedagógicas existentes hoje. No próximo vídeo, a gente deve classificar cada tendência de acordo com as suas características dentro do seu bloco. E no outro vídeo, a minha ideia é trazer os autores vinculados a cada tendência pedagógica. Eu acredito que assim você vai assimilar o conteúdo, você vai fazer uma conexão da primeira aula com a terceira e na hora da prova, ó, não vai ter erro. Então, antes de eu iniciar esse vídeo, eu vou pedir para que você curta e compartilhe o vídeo ao final, que você se inscreva, caso você esteja aí por acaso, não seja já meu aluno, você se inscreve no meu canal. Eu costumo falar que meu canal no YouTube é minha sala de aula, e eu gosto da sala de aula muito cheia, porque quanto mais pessoas aprendendo, maior é a satisfação do professor. Vocês sabem, né, que quem é professor sabe que isso é a maior satisfação. Tenho outras observações a fazer. Eu não tenho quadro aqui, então vai ser só a fala. Ao final, eu pretendo colocar um resuminho aí, um esqueminha para vocês conseguirem acompanhar, mas de todo modo. Regra número 1. Começou a ficar muita informação, pausa o vídeo, escreva, faça seu resumo. É assim que a gente estuda de uma forma significativa. É assim que você vai assimilar e amanhã, na hora de fazer os exercícios, você vai se recordar do que eu estou falando. Pessoal, então no vídeo de hoje eu vou trazer o que eles consideram tendências pedagógicas, por que desse nome, quais são as tendências pedagógicas que existem. E aí nos próximos vídeos a gente vai destrinchar esse conteúdo, beleza? Vamos lá. Tendências pedagógicas, esse nome tendências é justamente porque num determinado momento da educação houve uma inclinação para tal tendência, para tal forma de educar.
Hoje, a gente tem, nas literaturas, eu vou trazer Libânio. Libânio é o cara que definiu que existem dois blocos, que ele chama dois blocos de tendências pedagógicas. Que de um lado vai ter o bloco das tendências liberais e do outro lado vai ter o bloco das tendências progressistas. Primeiro ponto para você entender as tendências pedagógicas. Existem esses dois blocos. Esses dois blocos, eles não vão se comunicar. As tendências liberais, elas têm como característica a aceitação do aluno, a adaptação do aluno na sala de aula. As tendências liberais também, elas têm uma característica de verticalidade. O que é verticalidade? Professor e o aluno. Já nas tendências progressistas, a gente vai ter uma educação mais horizontal, em que o professor e o aluno vão estar na mesma linha. Ainda sobre as tendências liberais, nós vamos ter três tipos. As tradicionais, a renovada, que é progressivista, e a renovada não diretiva, e a tecnicista. Renovada progressivista e renovada não diretiva são como se fossem duas tendências, né, em uma. Fazem parte, sim, das mesmas características gerais, mas com algumas peculiaridades. E a tecnicista. Ainda no bloco das tendências liberais, é importante que você saiba que elas não vão ter como objetivo transformar a sociedade. Na verdade, uma das características mais fortes, primordiais dessa tendência liberal é a manutenção do status quo. É manter a sociedade exatamente como ela está. Não existe crítica à sociedade, não existe nenhum movimento para mudar o que está acontecendo. E se a classe dominante está dominando, ela vai continuar dominando. Se a sociedade precisa de transformação, não vai ser com essa visão das tendências liberais que vai acontecer mudança. Outra coisa importante, quando a gente fala tendências liberais, assim, no sentido da palavra, te remete a algo aberto, né? Mas é um erro de quem está começando a estudar as tendências pedagógicas. O liberal é vinculado ao liberalismo econômico da época. Por isso que eu estou falando, tendências pedagógicas foram acontecimentos da educação de acordo com o período histórico e político do tempo. Então, na época do tecnicismo, ele ganhou força lá depois da década de 80. Nessa época, a mão de obra tinha que ser mais qualificada, existia o movimento da Revolução Industrial, existia todo um contexto que a gente vai, no próximo vídeo, destrinchar e explicar tendência por tendência, que justifica ela estar enquadrada no bloco das liberais. Entende? Não é nada sem sentido. Quando a gente fala na tradicional, e eu vou falar muito rápido porque eu quero aprofundar tendência por tendência na próxima aula, quando eu falo em tendência tradicional, que está dentro do bloco da liberal, que é vinculada ao liberalismo econômico, estou falando dos jesuítas lá, na educação, lá que começou com os jesuítas. Então, tudo tem um encadeamento. E é isso que a gente precisa entender. É isso que eu vou trazer nas nossas aulas, nas próximas aulas. A gente vai entender que a tendência tradicional nasceu por isso, isso e isso, que a renovada nasceu por isso, isso e isso, que a tecnicista veio com esse sentido. Já do outro lado, a gente vai ter o bloco das progressistas. Se nas tendências liberais a gente não tem a intenção de alterar a sociedade, de modificar a sociedade, já nas progressistas, a gente vai trazer esse anseio de mudança, esse anseio de inovação, esse anseio de modificação do status quo. E aí a gente vai ter a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica. Todas essas tendências, elas vão trazer na sua intenção a mudança social, essa vontade de transformação social. Uma coisa que eu acho muito importante falar a respeito das tendências pedagógicas, que muita gente pergunta, muita gente questiona, qual é boa, qual é ruim? Gente, não existe tendência liberal boa, tendência liberal ruim, tendência progressista que é melhor que a liberal, não existe essa vinculação de bom e ruim. O que é importante é que cada tendência ela vai estar enquadrada dentro de um contexto histórico e para a gente hoje, para nossa, o que fica para a gente?
determinado momento, a tendência tecnicista, ela vai ser melhor do que a crítica social dos conteúdos, porque de acordo com o público, de acordo com a necessidade, o importante é que a gente entenda o que cada tendência pedagógica traz como característica, o que cada tendência preconiza, porque aí sim você vai conseguir entender não só a função de cada tendência, o seu contexto histórico, a sua relevância dentro da política educacional. Quando a gente fala política, a gente tem que considerar que a educação, ela de fato, ela não é neutra. Ela não é, ela vai transformar, ela tem essa coisa de transformar, de mudar. E isso tem uma relação com a nossa história do Brasil. As grandes transformações políticas, elas vieram também a partir de grandes transformações na educação. É importante para a gente entender a linha do tempo das tendências liberais e progressistas que existiu um marco, que foi a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela trouxe uma oxigenação de várias mudanças e com isso caminhou-se essa tendência das progressistas. As tendências progressistas acompanharam as mudanças trazidas a partir da Constituição de 88. Por quê? Porque se por um lado até a década de 80 estava funcionando assim, a partir da Constituição, com novas exigências, novos direitos agregados, houve mais necessidade de mudança. Houve um movimento, né? E é importante a gente pensar na palavra movimento, realmente, de tendência, houve um novo movimento para trazer uma nova educação, uma nova forma de pensar a educação, porque talvez pensar naquele determinado período já não estava atendendo. E aí, por isso que eu sempre falo, existe tendência boa, tendência ruim? Não, cada uma vai trazer sua característica que vai ser útil em determinado momento. Então, para a gente fechar essa aula, para não ficar muita informação, porque eu quero destrinchar essas informações nas próximas aulas, a gente vai ter as tendências liberais que são tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Essas são as tendências do bloco das liberais. E já no bloco das progressistas, a gente vai ter a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. Importante saber que quem fez essa definição de tendências pedagógicas foi o Libânio. O Libânio trouxe esse quadro. Então, a partir dessas ideias, dessa definição, vai ficar mais claro nas próximas aulas a gente compreender as características de cada tendência pedagógica, o que cada autor traz, né, de acordo com essas tendências pedagógicas. E, na hora da sua prova, você vai enxergar claramente a diferença entre uma e outra. E aí, se a banca quiser fazer uma pegadinha entre progressivista, progressista, fazer alguma bagunça, para você já não vai fazer diferença, porque você vai ter compreendido a tendência pedagógica em si. Eu espero que essa introdução da nossa aula de tendências pedagógicas ela esteja adequada para o seu entendimento. Eu espero que você comente aqui esse vídeo falando qual tendência te instiga mais, qual tendência te confunde mais, para que a gente possa delimitar aí nos próximos vídeos e nas próximas aulas que a gente gravará sobre esse assunto, tá? Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau!